Diz a palavra do Senhor: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém? Nesta manhã nós vamos continuar com o estudo bíblico para casais. Mesmo sendo culto de Santa Ceia, eu vou continuar hoje com a 5ª aula. E o tema da nossa 5ª aula de estudo bíblico para casais é: quem ama se comunica. Repitam comigo, digam: quem ama se comunica. Calcula-se que gastamos aproximadamente 70% do dia em alguma forma de comunicação. Alguns pesquisadores, especialistas no assunto da comunicação, eles prever que 70% do dia, do tempo diário, estamos nos comunicando de alguma forma. Estamos nos comunicando, conversando, lendo ou escrevendo. Outro grupo de especialistas afirmam que um dos problemas mais sérios no casamento é a falta de comunicação. Preste bastante atenção para esse contraste. Alguns especialistas dizem que 70% do tempo diário é investido na comunicação. E outro grupo de especialistas dão uma afirmativa, que um dos problemas mais sérios no casamento é a falta de comunicação. Está mais do que esclarecido que os casais que não se comunicam não é por falta de tempo, é por falta de formação adequada para se comunicar. Em outras palavras, não sabem se comunicar. E por não saberem se comunicar, não se comunicam. Mas não é por falta de tempo que o casal não se comunica.
E aí fazemos a seguinte pergunta: como resolver isso? O que fazer para resolver isso? Quais as instruções que devemos receber para que a nossa comunicação conjugal ela seja efetiva? E é exatamente o que pretendemos fazer através desse estudo. Através desse estudo, nós queremos dar as informações precisas para que haja uma mudança na comunicação conjugal, para que a comunicação conjugal, de fato, ela exista, que os casais possam conversar e conversar bem. É possível? É. Para isso, vamos estudar nesta manhã a palavra de Deus. Se abrirmos o coração para a palavra, para aquilo que realmente faz toda a diferença, que é o colocar a palavra de Deus em prática, o que faz toda a diferença não é o ouvir um bom estudo bíblico, não é ouvir uma boa pregação concernente à vida familiar, mas o que faz toda a diferença é colocar em prática aquilo que ouvimos. A vida cristã é uma vida prática, é uma vida onde nós colocamos em prática aquilo que ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. Se não colocarmos em prática aquilo que ouvimos e aprendemos, não podemos ver resultado algum na nossa vida que a consideramos como vida cristã. Para que haja resultado, é necessário que se coloque a palavra em prática. O que é comunicação? Como podemos entender esse tema tão precioso para as nossas vidas? O que é se comunicar? O que é ter uma boa conversação? Ouçam-me. Comunicação é uma atividade. Na prática, é algo que eu e você fazemos naturalmente. Tratando-se da comunicação como um todo, é atividade prática entre duas pessoas que implicam em dar e receber informações. Comunicação tem um objetivo. Qual o objetivo da comunicação? Dar e receber informações. Aonde o casal passa um para o outro, através da conversação, através do diálogo, todas as informações precisas e recebem também todas as informações precisas. Mas a comunicação não é só uma atividade. A comunicação ela vai além de simplesmente expressar-se através de palavras. Comunicação envolve gestos, comunicação envolve expressões, com especialidade a expressão facial. É um conjunto de coisas que, uma vez praticado adequadamente,
desenvolvemos uma boa comunicação. Deus quer isso, que os seus filhos na terra, principalmente marido e mulher, se comuniquem, porque Deus é comunicativo. Se Deus é comunicativo, Ele quer que sejamos comunicativos uns para com os outros. E volto a dizer, com muita especialidade, no casamento. O casamento que não tem comunicação, ele está à mercê de algo necessário para a sobrevivência. A comunicação conjugal é algo necessário para a sobrevivência do casamento. Quando acontece divórcio, um dos fatores é a falta de comunicação. A terceira definição para a comunicação é que a comunicação não é apenas desejar que a outra pessoa apenas o ouça, mas que a outra pessoa que nos ouve, ela entenda a mensagem. O meu desejo nesta manhã não é que você apenas ouça esse estudo, mas o meu desejo é que você ouça e entenda, porque ouvindo e entendendo, colocará em prática. E a comunicação, ela tem esta importante finalidade. Não é simplesmente ouvir, é ouvir, entender e praticar. Repete comigo: ouvir, entender e praticar. A igreja agora, sozinha, vai. Isso serve para a comunicação em qualquer área. Se você está tomando um curso de inglês, não vai adiantar você simplesmente na sala de aula assistir a aula. Você tem que ouvir a aula, entender a aula e praticar a aula. Aí você vai se tornar uma pessoa fluente no inglês. A arte da comunicação é muito importante, e principalmente na vida conjugal. Por quê? Porque conversar não é um mero intercâmbio de palavras ou de informações. Não é apenas troca de palavras, de informações. Vai além disso. O que é então? É a expressão dos nossos sentimentos. Através da conversação, estamos expressando os nossos sentimentos, as nossas emoções, estamos esclarecendo os nossos pensamentos, estamos reforçando as nossas ideias, e tudo isso é um estabelecimento de contato com as pessoas. Fazemos contato com as pessoas através da comunicação. Você pode se comunicar através de gestos, você pode se comunicar através de palavras, você pode se comunicar através de expressões. A comunicação, ela é recheada de formas, de códigos, e compete a todo aquele que é ouvinte
saber decifrar os códigos da comunicação. Quais são as barreiras? O que é que impede a comunicação eficaz? Existe a boa comunicação, existe a má comunicação, existe a falta de comunicação. E isso é uma doença gravíssima na vida do casal. Primeiro, o que impede a comunicação conjugal, a comunicação entre marido e mulher, é ser um cônjuge silencioso. Eu gostaria que você se avaliasse nesta manhã. Ao ouvir, não ache a mensagem interessante, mas ao ouvir daqui nesta manhã esse estudo bíblico, você ouça, entenda e pratique. Faça uma autoavaliação. Talvez você tenha saído de casa e tenha trazido o seu espírito todo fechadinho, e ao chegar aqui, ao ouvir esse tema que é para casais, aí se fechou mais ainda. Mas aqui eu vim ouvir isso. É isso que Deus quer falar para nós nessa manhã. Amém? É isso que Deus quer falar para nós. Você tendo problemas na sua comunicação conjugal ou não, é isso que Deus quer falar para nós. Porque tem aqueles crentes que eles se acham completamente certos. Tem aquele crente que eles pensam que não precisam aprender e nem melhorar mais nada, que já está assim e assim está bom. Já sabe dar glória a Deus e aleluia, já sabe orar em línguas estranhas, mas a vida conjugal é um bagaço, é um fracasso total, mal se tolera. Na pregação, parece que a terceira, eu abordei o assunto. São casais que vivem na mesma casa, mas estão distantes um do outro, porque não tem comunicação, não tem uma série de coisas. Cônjuge silencioso. Se analise se você é desse perfil, se você está enquadrado a esse perfil. O cônjuge silencioso se tranca em si mesmo e não se abre para a comunicação conjugal. É aquele cônjuge que tem muito para falar, tem muito para conversar, mas está fechado em si mesmo. Ele é totalmente trancado em si mesmo. Talvez você já tenha ouvido falar por mais de uma vez da caixa do nada. O homem chega do trabalho, entra dentro da sua caixinha do nada, fecha a porta, se tranca dentro de si mesmo e não compartilha, não conversa. A mulher pergunta: o que é que você tem? Nada não. Isso também pode acontecer com a mulher. A gente frisa o homem, mas também tem mulher também assim silenciosa. Ela é silenciosa, ela não compartilha, ela carrega consigo, quem sabe, um acontecimento
que aconteceu na sua adolescência, um desagrado que teve, um assédio que sofreu, às vezes lá na adolescência ou na pré-adolescência, e ela nunca compartilhou isso com ninguém, nem com seus pais, e casou e também nunca compartilhou isso com o marido. Carrega essa mágoa, esse constrangimento, às vezes esse ódio dentro de si, porque se tornou uma pessoa silenciosa. As nossas emoções, amados, elas devem ser liberadas. Quando não liberamos as nossas emoções, adoecemos. Adoecemos. Não há perspectiva de uma boa comunicação para quem é um cônjuge silencioso, retraído, ressentido, que guarda lá dentro de si e está trancado, como diz o ditado, a 7 chaves, alguma coisa que tenha acontecido até há muito tempo atrás. Isso acontece com homem, acontece também com mulher, e viver trancadinho, viver fechadinho, não vai adiantar nada. Quem está me entendendo, diga amém. Não vai adiantar nada, a não ser realmente acarretar doenças na sua vida emocional, na sua vida mental. O outro tipo do cônjuge é aquele cônjuge retificador. O que é isso, pastor? Ele começa assim, ele não permite que a outra pessoa conte uma história como quer contar, do jeito que ela quer contar. Você está ouvindo essa aula aqui nesta manhã, amém? Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Olhe para mim, não baixe sua cabeça, não deixe sua mente ir para outro lugar, porque senão eu estou perdendo meu tempo com você. Então olhe, se interesse pela aula, se concentre, porque senão eu estou perdendo meu tempo em dar uma aula tão rica, tão preciosa, para quem não quer ouvir. Se não quiser ouvir, nem apareça aqui no domingo de manhã. Mas ao ouvir, ouça. Amém? Preste atenção nisso. Como eu ia dizendo, você tem toda a liberdade de repassar esta aula do jeito que você entendeu. Mas o cônjuge retificador, ele diz bem assim, não foi assim. Não foi assim. É aquele que sempre tem alguma coisa na vida do outro para consertar. Se você é daquele tipo do marido que a mulher não pode falar nada, porque você entra, toma a frente e vai logo dizendo na frente de todo mundo, não é assim, não foi assim. Você é um marido retificador, que gosta de consertar a esposa, gosta de consertar os filhos na frente dos outros, mas não conserta a si mesmo. Isso é muito nojento. Amém? Tanto para o homem, para a mulher. Se você, minha irmã, é aquela mulher que o marido está conversando, contando lá a história do acontecimento, e ele está contando com as palavras dele, do jeito dele, e você interrompe e diz, mas não foi assim não, João. Você está sendo
uma esposa retificadora, aquela esposa que se acha, ou aquele marido que se acha conhecedor de tudo, é o sabe tudo, e tem aquele defeito que às vezes quer as coisas ao pé da letra. Não, mas não foi assim. Não, mas não foi assim. Não, cala sua boca, porque você não sabe nem como foi. E essas bobagens, às vezes, são proferidas na frente de alguém que não está nem interessado em ouvir. Você entendeu? A pessoa cria um hábito de ser assim, e esse hábito nojento, desculpa a expressão, mas eu não tenho uma palavra melhor para colocar, qualquer palavra que eu coloque fica pior do que isso. Então fica desenvolvendo esse hábito nojento de ficar retificando a pessoa, corrigindo a pessoa, e às vezes na frente da pessoa. Se a pessoa exagerou no seu comentário, quando chegar em casa, conversa. Olha, meu bem, você exagerou naquele comentário. Você realmente foi muito exagerado, contou, tá? Eu achei muito lindo você ter contado aquela história, mas aquela história você levou para o lado do exagero. Tudo bem, aí sim. Mas ficar corrigindo na frente dos outros, interrompendo a conversa, passando a pessoa na vergonha, como cristão, isso não é bíblico. Amém? Como cristão, isso não é bíblico. Não é bíblico. O cônjuge retificador só sabe dizer, não foi assim, não é assim. Isso denota uma falta de sensibilidade. A pessoa é insensível. Terceira barreira. A terceira barreira é provocada pelo cônjuge monopolizador. É aquele cônjuge que monopoliza. Ele tem um hábito de dar a última palavra, com o intuito de monopolizar. Então, ele insiste em ser o último a dar a palavra. Para quê? Para que o resultado seja aquilo que ele falou. A mulher está lá com um planejamento tal, de repente, e a última palavra é minha. E na hora que a última palavra é dele, ele distorce tudo, complica tudo, e consegue jogar um balde de água fria na vida, às vezes, da esposa e dos filhos. Um defeito gravíssimo acompanha a vida do cônjuge monopolizador. Que defeito é esse? É o defeito de não aceitar correção. Chega e diz assim, mas meu bem, você está errado. Mas meu bem, você... Não aceita. Não aceita ouvir que está errado. Por quê? Dentro dele, ele tem esse hábito de ser monopolizador. Ele manipula. Ele faz de tudo para que as coisas sempre aconteçam do jeito dele. Olha, você que é jovem, tem uma namorada, um namorado. Se a sua namorada é assim, monopolizadora, ou você é assim, fica atento aí, viu? Porque isso traz completamente divisão no lar. O lar se torna dividido.
A Bíblia fala que o casal deve viver em comum acordo e não ser realmente manipulado. Tem marido que manipula a mulher a vida inteira. Até quando ele fica viúvo, no velório da mulher, ele manipula o funeral. Você está entendendo? Ele manipula o funeral, fica viúvo e até o funeral é manipulado. Tem que ter cuidado, porque isso causa divisão no lar, na vida conjugal. O meu modo de ser é diferente do modo de ser da minha esposa. E temos atração nata. Temos atração nata. Ou seja, cada um tem um pouco de carisma. A lei da atração já vive dentro de nós. Então, temos a tendência de atrair filhos para ser realmente de acordo com o marido ou de acordo com a esposa. Tudo depende da maneira que se vive manipulando as crianças. Cuidado para você não estar sendo um pai manipulador, uma mãe manipuladora. Quem está entendendo? Estamos falando de comunicação. E isso está inserido no contexto da comunicação. Pode-se manipular alguém através das palavras? Claro que pode. Amém? Claro que pode. Pode-se fazer uma lavagem cerebral na mente de alguém através das palavras? Claro que pode. Claro que pode. Tem marido que não deixa a mulher nem respirar. Quer dirá tecer uma opinião sobre uma coisa. Mas aí vem a manipulação, mas é por causa assim, mas não sei o quê, é por causa do governo, é por causa do diabo, é por causa dos anjos, é por causa de Deus, é por causa de não sei quem. Nunca é por causa dele. Nunca é por causa dela. É o hábito da manipulação. 4. É o cônjuge juiz. É o cônjuge juiz. Quem sabe, né? Você já ouviu falar desse tipo de cônjuge? Julga tudo, prevê tudo. Eu poderia acrescentar, é juiz e profeta. E geralmente esse tipo de cônjuge, ele julga e prevê somente o mal. É comum aquele que vive julgando e prevendo, a comunicação é sempre assim, isso não vai dar certo. Já estou vendo o resultado. Se isso aconteceu alguma vez na sua casa, não é uma mera coincidência. Amém? Pare de ser a esposa juiz. Pare de ser o esposo juiz. É um julgamento atrás do outro. É uma previsão após outra. Parece que trabalha até na previsão do tempo. Mas não trabalha na previsão do tempo. Desenvolver um hábito de estar só julgando. Isso é um mau hábito. A pessoa desenvolve, enriquece isso no coração, julgando. Tudo que a mulher vai fazer tem que passar pelo julgamento do marido. Tudo que o marido vai fazer, a esposa juíza, que tem esse hábito de julgar e prever, tudo tem que passar pelo julgamento dela.
Aí é aquilo, não, comprei, meu bem, uma meia, mas para que comprou? Porque não falou comigo, quanto foi? Comprou aonde, em que loja foi, mas por que não falou comigo? Olha que uma coisa está entrelaçada na outra, o julgamento com a manipulação. Aí fica difícil ter comunicação em uma casa aonde um dos cônjuges não tem direito nem de respirar, não consegue nem respirar direito. É por isso que nós ouvimos aquela conversa vinda da parte do homem ou às vezes da parte da mulher: você me sufoca, você toma o meu ar, não consigo respirar, você me sufoca. E eu digo que isso é verdade, até em lares evangélicos. Tem lares evangélicos que é assim. E devido aos maus hábitos frequentes na vida do homem, ou devido aos maus hábitos frequentes na vida da mulher, a vida se torna um peso, a vida conjugal é pesada. E não há aquela vivência, é apenas suportar. Lembra que eu falei aqui, trazendo a definição, a diferença do suportar e tolerar? E o aceitar? E não é isso que Deus quer para a sua casa, para a minha casa. Repete comigo, diga: o melhor lugar que eu tenho para ter paz e harmonia é a minha casa. Aplaude a Jesus por isso. Glória a Deus. Se o marido quer viver na casa dos pais, tem alguma coisa errada. Se a esposa quer viver na casa dos pais, tem alguma coisa errada na casa que ela constituiu. Porque quando você deixa pai e mãe, é para você construir o seu lar, constituir a sua família e ter paz e harmonia. Amém? Ter paz e harmonia. Porque sair da casa dos pais para viver pior do que vivia na casa dos pais, mas antes não tivesse se casado. Amém? Essa é que é a grande verdade, amado. Quem se casa, tem uma vida 10 na casa dos pais. Tem uma vida 10 na casa dos pais. Deixa aquela vida 10 na casa dos pais para ir viver 7, para viver 6, para viver 5. Não, a pessoa deixa a casa dos pais para ter paz e harmonia. Estou na minha casa e aqui eu tenho paz e harmonia. Amém? Paz de espírito, paz emocional, harmonia com a esposa, harmonia com os filhos. Isso é que é a vida, verdadeiramente, a vida do casal. Agora, luta, tribulação, aí tem que se refugiar na casa dos pais, para pedir apoio emocional, ou qualquer outro tipo de apoio. Deus quer realmente trabalhar, restaurar as nossas casas, e o restaurar das casas começa pela restauração da vida conjugal. Amém? É da vida conjugal. Você tem esse desafio, como eu tenho. Nós temos um desafio como esposos. Como esposo, eu tenho que ser 10. Você, mulher, como esposa, tem que ser 10. Amém? Não adianta ser 9. Tem que alcançar o 10. Vejamos alguns métodos eficazes de comunicação.
Eu poderia até dizer que só há um método. Um método. Mas são dois. Diga comigo: ouvir e falar. Outra vez. Amém? Você sabia que o que mais implica não é o falar? O que mais implica é o ouvir. Você é um bom ouvinte? Você é uma boa ouvinte? Você consegue se concentrar ao estar ouvindo essa mensagem? Você consegue se concentrar ao estar ouvindo o que o seu marido fala com você? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo às mulheres. Você consegue se concentrar ao ouvir, ao ler alguma coisa, homem? Você consegue se concentrar ao ouvir o que a sua mulher está falando? Tem mulher que não consegue se concentrar e tem homem também que não consegue se concentrar. Então, o problema do falar e ouvir, aonde precisa se ter mais base, é no ouvir. Amém? Numa pregação como essa, eu tenho pessoas dispersas. Ao olhar daqui para vocês, eu noto quem está disperso ou não. E isso me incomoda. Amém? Me incomoda pregar, falar, ensinar e perceber que você está disperso ou dispersa. Agora imagina numa comunicação, numa conversa de marido e mulher. O marido fica lá disperso, folgadão, e a mulher: meu bem, estou falando com você. Não, estou ouvindo. Está ouvindo coisa nenhuma, rapaz? Está ouvindo coisa nenhuma? Quem ouve se concentra. Amém? Quem ouve se concentra, não fica disperso. Não fica com a mente flutuando, indo para aqui, para acolá. Não. E é falta de respeito. Alguém está falando conosco e a gente desconcentrado. Se é falta de respeito no mundo secular, imagina realmente no mundo conjugal, de marido e mulher. Então, seja um bom ouvinte. Amém? Diga comigo, diga: Senhor, faça-me um bom ouvinte. Por quê? A primeira coisa que se requer de um bom ouvinte: concentração. Fala comigo. Você não vai entender nada se não estiver concentrado. Você não vai ouvir nada que o seu marido está falando se não estiver concentrada. É por isso que tem marido que fica irritado. Porque ele está conversando com a mulher, a mente da mulher está lá na receita. Do bolo, da panqueca, de qualquer coisa assim. Lembre-se que quem está conversando com você é a pessoa mais importante depois de Deus. Seu marido. Lembre-se que quem está conversando com você é a pessoa mais importante depois de Deus, sua mulher. Para o que está fazendo, se concentra e ouve a conversa. Está me entendendo? Mas eu não vi nada. Você ficou irritado à toa. Por quê? Porque isso leva a pessoa a ficar irritado mesmo. Amém? Conversa, fica conversando com uma pessoa que não te dá atenção,
para ver como é que você fica. Você vai ficar irritado, dá vontade mesmo de cortar a conversa. Tá bom, acabou, não quero ter mais nada para conversar não. Por quê? A pessoa está falando em vão. Então, para se ter uma comunicação eficaz, precisa-se ser um bom ouvinte e não um bom falante. Porque não adianta, amado, eu aqui pregar tão bem, não adianta eu ensinar tão bem e você não está disposto a me ouvir. Amém? Ah, mas a aula, gastei 8 horas elaborando a aula e você não está disposto a me ouvir. Não quer me dar atenção. Já acha que sabe tudo. Aí vai causar em mim o quê? Uma decepção. Então, muitos cônjuges ficam decepcionados um com o outro na falta de comunicação por causa disso. A pessoa que ela quer conversar não é boa ouvinte. E nós temos que ser bons ouvintes. Amém? Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque quem fala quer ser compreendido e apoiado. Diga comigo, quem fala quer ser compreendido e apoiado. O marido quer uma opinião da mulher, a mulher não dá atenção ao que está falando. Está lá mais preocupada com a receita, com o que vai fazer. E ela faz, depois que ela faz, aí que bota na mesa o que ela fez, a panqueca, a sobremesa, fez. Oh, mas você não gostou? Você quebrou o ritmo, você desarmonizou tudo, enquanto não deu atenção ao que ele estava falando. Agora não é o bolo, não é o pudim, não é o que é que seja, que vai resolver a situação. Você está entendendo? E isso é tanto para a vida da mulher como para a vida do homem. A mulher vai ficar irritada. A comunicação vai ser quebrada. Por isso, quando a sua mulher dizer assim, eu quero conversar, pare e vá ouvi-la. Quando o marido disser, quero conversar com você, pare e vá ouvi-lo. Tem mulher que reclama, mas não está vendo que eu estou ocupado, não tem outra hora, e não sei. Vou repetir de novo para você aprender. Depois de Deus, a pessoa mais importante é o seu marido. Depois de Deus, a pessoa mais importante é a sua esposa. Pare para ouvir. Amém? Pare para conversar. Senão não tem comunicação, é um lar sem comunicação, é um casal sem comunicação. E isso não é bom, nem para a vida espiritual, emocional, e nem para dar testemunho como crente. Olha, 3 coisas interferem. Interfere a vida espiritual, interfere a vida emocional e interfere o testemunho de crente. Ser um bom ouvinte, que quase ninguém quer ser, é porque exige paciência. E muitos casais não têm o fruto do Espírito. Por não ter o fruto do Espírito, não desenvolve a paciência. E tem que desenvolver a paciência. Amém? Paciente. Ouça. Ouça. O marido chamou para conversar, está com um bolo no forno, desliga o forno. Para não ter que estar se levantando, deixa eu ver a panela. Deixa eu ver a panela, corta a linha de raciocínio dele, e você sabe que a linha de raciocínio de homem como é, e vice-versa. Aí ele não tem mais nada o que falar, ela não tem mais nada o que falar. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Amém. Levanta uma das suas mãos e diz assim, Senhor, enche-me de paciência para ouvir.
Glória a Deus. Vou aqui classificar 4 tipos de ouvintes. 4 tipos de ouvintes. Primeiro ouvinte é o entediado, para não dizer estressado. Eu prefiro usar o entediado. Ele tem essa mania, ou ela, estou cansado de ouvir isso. Chega, todo dia você fala a mesma coisa. Ele é entediado. Ela é entediada. Ela não tem paciência de ouvir, ele não tem paciência de ouvir. Diga comigo, ser bom ouvinte. Repete todos, digam, ser bom ouvinte é melhor do que ser um bom falante. Você entendeu? O pregador que fala e não sabe ouvir, não serve. Quem canta porque está se comunicando com a voz, canta, e não sabe ouvir, não serve. Você entendeu? Ele é maquiado. A gente tem que ser um bom ouvinte. E o bom ouvinte é aquele que não é entediado. De novo, com essa mesma conversa. Isso cansa. Já estou cansado de ouvir isso. Essa conversa de novo. Todo dia essa ladainha. Ele é um ouvinte entediado. Aquele que não é entediado, ele ouve quantas vezes for necessário. E ao ouvir, ele vai meditar, ele vai pensar. Tem o ouvinte seletivo. O que é o ouvinte seletivo? O ouvinte seletivo é aquele que seleciona parte da conversa. Meu bem, você foi no banco? Passei lá, né? Tirou o dinheiro? Tirei. Quanto? Mesmo tanto. Observe que ele selecionou a parte da conversa. Ele sai fragmentando. Ele ou ela. Isso não é só de homem, não. A mulher também tem isso aí. Uma comunicação seletiva. Tem marido que pergunta para a mulher, meu bem, está fazendo o quê? Minhas coisas. Que coisas são essas? Minhas coisas. Então, ela não tem prazer em se comunicar, ela não tem prazer em abrir o coração, ela não tem prazer de conversar. Tanto ele como ela. Desde quando essa é a resposta? Está igual a Adão? Se escondendo. A gente não pode se esconder. A vida de marido e mulher é transparente. É uma vida transparente. É uma vida clara, comunicativa. Amém? Aí você pergunta, mas se ele não é, seja você. Quebra esse jugo fazendo melhor. Sendo você a comunicativa. Mas se ele se intoca dentro dele mesmo, o que é que eu tenho que fazer? Seja você. Não seja uma pessoa do tipo ouvinte seletivo. Seleciona a conversa. Fala parte dela. De repente a mulher soube o que aconteceu no trabalho e pergunta direto ao marido, meu bem, o que foi que aconteceu no trabalho ontem? Não foi nada demais não precisa se preocupar. Eu soube que você tomou uma bronca.
eu soube que você botou algo a perder. Quem foi que ele falou? Já vieram fazer fofoca? Ele muda, sabe? Ele vai para outra conversa. Ele vai para outra conversa, mas não se concentra, não fala o que deve ser falado. Ele é seletivo, ou ela é seletiva. Os casais dessa igreja têm aqui um compromisso comigo e com Deus. É ser casais curados para a glória do Senhor. Sarados. Amém? Diferente. Casais diferentes. Não seja seletivo. Os jovens aí que estão casando e já está agora no tempo de namoro escondendo coisa, não vai dar certo esse casamento. Não vai dar certo, não vai prestar. Não vai prestar. Deus não opera nisso. Deus não é assim, enrolado, obscuro. Deus não é. E a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, fomos transportados das trevas para o reino da luz. Fomos transportados. Então, luz no meu casamento, luz na minha união conjugal, luz entre pastor e igreja e pastor, nós fomos tirados das trevas. Então, agora eu não posso estar no cantinho, lá no cantinho de trevas. Tenho que estar verdadeiramente na luz. Está entendendo, igreja? Todo casal que é de Deus, eles vivem na luz e não nas trevas. Tempo de viver em trevas era tempo que a gente não conhecia o Evangelho. Hoje a gente é lavado, redimido pelo sangue de Jesus e fomos designados por Cristo para sermos a luz do mundo. Deus seja louvado por isso, amado. Então temos que nos portar, temos que viver conforme a palavra ordena, requer de nós. Requer isso. Uma vida conjugal abençoada, o marido verdadeiramente, se ele tem paciência para ouvir a mulher, ele está dizendo, meu bem, eu te amo, eu estou aqui, ó. Isso é uma prova de amor, eu te amo. Quem não sabe que a mulher tem esse dom maravilhoso de falar mais do que os homens? E aí se nós não tivéssemos uma mulher que tivesse esse dom, é um dom que Deus deu. Eu preguei aqui a respeito do poder de uma mulher intercessora e mostrei exatamente esse fator divino. Não tem como um fator do diabo a mulher falar muito. Ela tem que saber o que é que está falando. Ser inteligente nas suas palavras. Mas a mulher falar demais não é um defeito. É um dom que Deus colocou nela. Agora ela tem que ter sabedoria, inteligência no que vai falar. Aí é outra coisa. Amém? Diga comigo, fora de mim, ser um ouvinte entediado ou seletivo. Tem o ouvinte defensivo. Defensivo, a mulher vai falar, vai confrontar, ou realmente o marido vai falar, vai confrontar, ele já fica na defesa. Ele fica na defesa. Bem, isso assim, quem foi que lhe falou? Como é que você sabe? Na defesa. É o homem defensivo ou a mulher defensiva? Ele é o ouvinte defensivo ou a ouvinte defensiva? É aquele que torce as palavras e o assunto, transforma uma afirmação em um ataque pessoal e planeja as respostas segundo os seus interesses. As respostas é sempre o interesse dele. Ouvinte indiferente. Esse ouvinte indiferente não é capaz de perceber o sentimento ou a emoção por trás da palavra. Eu vou lhe dar um segredo nisso aqui. Olha para mim, por favor. Todos conseguem me ver? Sim ou não?
Estão me vendo? Sim ou não? Se não estiver vendo, diga assim, estou vendo não. Sabe qual é o grande problema de alguns ouvintes, ou da maioria dos ouvintes? Eles não ouvem o sentimento. Eles ouvem as palavras. A mulher está falando com ele, chorando. Ele, que frescura é essa? Que frescura é essa? Que frescura é essa? Está apanhando? Você está apanhando para estar chorando? Frescura! Esse é o ouvinte indiferente. Ele é seco. Se ele não consegue sentir o sentimento da mulher, ele vai conseguir sentir o Espírito Santo. Tu é seco demais. Não vai conseguir sentir nem o Espírito Santo, porque ele é muito seco. Ele não consegue sentir os sentimentos da mulher. Bem, está doendo aqui a minha coxa. Quem mandou você pegar peso? Quem mandou você pegar peso? Quem mandou você fazer isso? Quem mandou você fazer aquilo? Ele não ouve os sentimentos. Ouve as palavras. Esposa, olha para mim as esposas. Ouça o sentimento do seu marido. E não as palavras. Marido, ouça os sentimentos e as emoções da sua esposa. Tem marido que é uma bênção. A mulher diz assim, ô que dor. Ele pega ela no colo, leva para a cama, beija no local, vai passar, meu bem, vai passar. Mas já tem o camarada chamado indiferente. Ele diz, para com essa frescura, senão você vai sentir dor de pra valer. Ele é capaz de espancar a mulher. Vocês estão ouvindo? Eu estou falando para homens e mulheres aqui nessa manhã. Para homens e mulheres. Para casados e solteiros. Se há alguma coisa errada, conserta. Em nome de Jesus, conserta. Se há alguma coisa errada nessa coisa tão preciosa que é relacionamento conjugal, conserta. O indiferente não é capaz de perceber o sentimento ou a emoção que estão por trás das palavras. Esse tipo de ouvinte não ouve os sentimentos do outro. Quando você quiser conversar com a sua esposa, ouça, esteja disposto a ouvir os sentimentos dela. Lembre que a mulher é mais emotiva. Ela pode iniciar uma conversa rindo e terminar chorando. Ela pode começar uma conversa alegre e terminar triste. Tenha sensibilidade aos sentimentos. Ouça o que está por trás das palavras. Tanto para o homem como para a mulher. Quem entendeu, diga amém. Quem vai colocar em prática, diz glória a Deus. Amém. Coloca mesmo. Coloca mesmo, porque isso é remédio. Métodos eficazes na arte de ouvir. Quando você for dialogar com o seu esposo, com a sua esposa, fique atento. Esteja muito atento à linguagem corporal. Amém? A linguagem corporal. Se é aquele marido que fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, a mulher senta, vão conversar e fica para cima e para baixo. Essa agitação dele é melhor encerrar a conversa. Encerra a conversa. Encerra a conversa, porque ele já está dizendo desse vai para lá, vai para cá, vai para lá, pega, abre a geladeira, não sei o quê, e não sei o quê, vai para lá, vai para cá, ele já está dizendo que ele não quer ouvir. Amém? A linguagem corporal também precisa ser lida. Eu disse que a gente se comunica também através de gestos. A gente não se comunica só com palavras, mas com gestos. Olhar,
A maneira que se olha é uma comunicação. A maneira que se ri é uma comunicação. Acontece em alguns lugares que marido e mulher se conversam e é um enfesado com o outro. Um enfesado com o outro. O marido fecha a cara, a mulher fecha tudo. E aí fica um enfesado com o outro. Olha assim para o rosto dela, está transtornado. Olha para o rosto dele, está com uma máscara de leão. É complicado. Isso aqui chamado, expressão facial, se comunica. Amém? Se comunica. O rosto de uma pessoa é uma maneira de identificar se ela está alegre, se ela está triste, se ela está zangada, se ela está feliz, se ela está aqui de livre e espontânea vontade, se ela está aqui forçada. A linguagem corporal fala mais do que as palavras. Abra a porta para uma conversa franca e honesta. Entrou realmente no momento da comunicação, abre a porta, abre o coração. Amém? Eu vou ensinar as mulheres aqui como fazer o marido abrir a porta. E vou ensinar também aos homens, que o método é o mesmo, fazer a mulher abrir a porta do coração. Olha as palavras simples, mas que abre, desprende a pessoa. Amém? Aí você está falando, rapaz, eu estou chateado com o aumento da gasolina. A mulher diz assim, eu compreendo. Amém? Entendeu o que eu disse? Entendeu o que eu disse? Sim ou não? O marido está chateado com o preço da gasolina. Ela disse, eu compreendo. Amém? É uma palavra simples. Você está dizendo com isso, eu compreendo a sua revolta. Está dizendo com isso que não é compreender as palavras, é compreender o sentimento. Ouça, escute do seu cônjuge o sentimento que está por trás da palavra. E não realmente simplesmente as palavras. Uma outra palavrinha. O marido começa a contar. É porque no tempo do meu pai, olha, meu pai fazia isso, fazia aquilo. Tem mulher que diz assim, não, mas eu já sei de tudo. Você já contou isso 300 vezes, já estou enjoada. Você jogou um balde de água fria. Ele nunca mais vai se comunicar com você, porque a sua falta de inteligência é muito grande. Nunca mais. E o que é que tem que proceder? Olha para ele e ri e diz assim, me conta mais. Me conta mais. O que é isso? Expressão de que você está interessada. Amém? Está entendendo? Me conta mais. A gente faz isso com os amigos. Faz isso com os amigos. Em casa, com o marido ou com a esposa, não quero nem saber. Eu não quero nem saber daquela nojeira da sua família. Eu não quero nem saber. Aí já parte para a agressividade. Pelo amor de Deus. Depois de Deus, a pessoa do seu sonho é o seu marido. Depois de Deus, a pessoa com quem você sonhou é a sua mulher. Qual foi a primeira palavra que eu disse que abre o homem ou a mulher da caixa do nada? Qual é a primeira palavra? Compreendo. Muito simples. Não escutou, não? Eu estou fazendo o que aqui se você não está me escutando? Qual é a primeira palavra? Compreendo. A segunda? Conta mais. Amém? É essa aí mesmo, conta mais.
ele está lá cheio de vontade de contar. Olha bem, quando eu era adolescente, eu fiz isso. Você ri para ele, conta mais. Conta mais, você fez mais o quê? Olha, eu namorei com uma mulher banguela. Conta mais, e aí, como é que foi o beijo? Mas, se você não conhece os métodos de abrir uma boa conversa, aí fica colocando barreiras. Mas porque a minha comunicação é tão ruim com o meu marido, com a minha esposa? É exatamente por causa disso. É porque você não é um bom ouvinte. Para se ter uma boa comunicação, não precisa ser bom falante. E sim um bom quê? Ouvinte, bom ouvinte. Palavrinha simples, tá? Conte mais. Aí tem aquela expressão admirativa. Oh, mas eu senti algo tão ruim, minha filha, quando eu era adolescente, que dei o meu primeiro beijo. Aí a mulher olha para ele rindo. Não diga. O que foi que você sentiu? Mas aí ela já quer dar um curso de higiene nele, de beijo. Você sabia que o beijo é assim, que o beijo é assado? Você sabia que não sei o quê? Você passou realmente por um período que poderia até ter pego uma AIDS, e já pensou, agora a gente... Já bagunçou a comunicação. Já bagunçou a comunicação, já não tem mais comunicação. Entende? Aí vocês estão entendendo? Outra coisa, ouça ativamente, prestando atenção, olhando olhos nos olhos. Quando eu começo a conversar com uma pessoa e ela fica assim com as vistas para lá e para cá, baixando, olha para lá, olha para cá. Não consegue me encarar, não é demônio não. Ela não é uma boa ouvinte. Ela não sabe ouvir. Aí eu converso pouco para eu não perder meu tempo. Pouco. Agora, quando a pessoa é boa ouvinte e olha para dentro dos meus olhos, presta atenção, aí o papo vai longe. A conversa se prolonga. Amém? Então, ouça ativamente. Pastor, o que é ouvir ativamente? Preste atenção aqui, os homens. Ouvir ativamente é ouvir com delicadeza. Observe, tem que falar com delicadeza e tem a ouvir com delicadeza. Ouvir com delicadeza. Dando atenção, observando os sentimentos, prestando atenção nas emoções, sendo delicado. Em vez de discordar, converse concordando. Me ouviram? Foi o que eu disse? Converse concordando. Mas se for errado, conserte o erro. Não, eu concordo com isso. Porém, o que é que a Bíblia fala? Como humano eu concordo. Lembra da palavra concordar? Ela depois vai ser desmanchada, ela vai cair por terra quando você aplica, se o que é para concordar é errado, quando você aplica a palavra. Eu concordo com a sua ira, meu bem. Você ficou irado no momento que eu também ficaria. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Para a gente não pecar. Amém? Aí você já conseguiu colocar aquele que é o centro
na conversa, de uma forma inteligente, sábia, e o nome de Jesus será glorificado por isso. Escute os sentimentos da pessoa, volto a dizer, e não as palavras. Ouvir com sentimento é muito mais importante dentro do casamento do que simplesmente ouvir. De repente é aquele negócio, né? O marido diz assim, vou ali. Meu bem, faça favor. Você vai ali aonde? Posso saber? Ó, o tom da conversa. Você vai ali aonde? Posso saber? Não, eu vou ali na casa de um amigo, que eu preciso ver, vou tomar um livro emprestado dele. Tá bom. Deus te abençoe. Você ouviu a conversa, participou, atentou. E para selecionar conflitos, que é o último ponto da nossa aula. Selecionar conflitos. É inevitável os conflitos no casamento. Mas a seguir vamos enumerar as regras simples de solucionar conflito. Diga comigo, eu, a partir de agora, terei sabedoria e inteligência para administrar conflitos. Número 1, escolha o momento e o lugar mais apropriado para conversarem sobre o assunto. Amém? Imagina querer conversar sobre finanças, marido e a mulher conversando sobre finanças no supermercado, e na hora de meio-dia. Aí começa lá, mas você compra demais. Não, mas eu não compro demais, é você que ganha pouco. Não sou eu que compro demais, é você que ganha pouco. E o marido vai lá, pega um bocado de coisa e joga lá, não está nem precisando. E os dois brigando no supermercado por causa de compras. Brigando no supermercado por causa de dinheiro. Ou brigando no supermercado por causa de filho. Ou indo para a casa dos pais, ele vai para a casa dos pais da mulher, para a casa da sogra, do sogro, e chega lá, começa a confusão do diabo. Não é assim que se resolve. Para resolver, precisa-se escolher um momento e o lugar mais apropriado para conversar. Se as crianças podem ouvir aquela conversa, não manda as crianças irem para o quarto. Não manda. Se elas podem ouvir, têm percepção daquilo que está acontecendo, deixe as crianças ouvirem. Agora conversem, não brigue não. Porque tem marido que ele não está com a arma na cintura, mas está com a arma no coração. Aí quando a mulher começa a falar, ele tira a metralhadora do coração e aí, dispara em cima dela. É porque eu estou arrependida de ter casado com você, você não presta, é um vagabundo, é não sei o que, pererê. Daqui a pouco o vizinho está batendo na porta. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Outra coisa, sejam diretos no assunto. Esclareça os seus sentimentos de forma aberta e respeitosamente. Mulher, você não tem direito de agredir o seu marido com palavras. Marido, você não tem direito de agredir a sua esposa com palavras. Lembre, ela pode ser filha lá de seu Manuel, ela pode ser filha do seu Antônio, mas em primeiro lugar ela é filha de Deus. E a gente tem que ter cuidado com que tratamos os filhos de Deus, como tratamos os filhos de Deus. Então, seja direto ao assunto, porém, respeitosamente. Uma coisa que se faz muito quando se está conversando marido e mulher para resolução de um problema.
A mulher diz assim: você precisa deixar de dever. O marido deve. O marido deve. E ela chega ali importunando: você precisa deixar de dever. Você já pagou aquela dívida? Você já pagou aquela dívida? Não é assim que se resolve não, viu, mulher? Não é assim que se resolve não, viu, homem? Como é que se resolve então? Vamos fazer um planejamento para pagarmos aquela dívida. Amém? Não é criticando quem se endividou. Não é criticando quem se endividou. Os lares poderiam viver uma vida muito mais harmoniosa se realmente não houvesse essa malignidade chamada crítica. Se sentasse para achar solução para o problema. Tem marido que vive 20 anos com a mulher. O filho agora é adulto, tem 20 anos, mas ele diz: está vendo seu filho? Está vendo o que seu filho está fazendo? Está vendo o que seu filho está fazendo? A mulher pariu foi dele. Eles são responsáveis por aquele filho de 20 anos. Então, se aquele menino ou aqueles meninos estão dando trabalho, deve-se fazer um planejamento educacional. Vamos rever a nossa educação que temos passado para eles, vamos rever o exemplo que temos dado para eles, vamos rever, vamos solucionar esse problema. Mas fica criticando, um jogando a culpa para o outro, e o diabo dizendo: aqui é que está bom para mim. Vai, mulher, diz que ele é caloteiro mesmo, diz, mulher, diz que ele não vai morrer pagando, devendo, profetiza a miséria aí, eu quero, profetiza. E a mulher: você vai morrer devendo, você não tem vergonha na cara. Quando é que essa dívida vai ser paga? Nunca. Mas se ela usa a inteligência que Deus dá, se ela entende o assunto e diz assim: olha, vamos sentar aqui e discutir, vamos fazer um planejamento. Eu já pensei, se a gente economizar R$100 por mês, a gente vai conseguir 1.200 no ano, e aí ela faz os cálculos e diz: nós vamos pagar essa dívida. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo? Quando estiver discutindo um assunto com o seu cônjuge, tá? Fique dentro do assunto. Fique dentro do assunto. É a educação dos filhos? É a educação dos filhos. É a vida financeira do casal? É a vida financeira do casal. É um projeto de vida para ser desenvolvido em 5 anos? Fica dentro do projeto. Não faz aquela salada de fruta terrível que não sabe para onde vai. E nem como vai ficar o final dela. Então, é o assunto em pauta ali. Apegue-se ao problema para que o problema seja resolvido. E não fica ali com crítica a respeito do problema. Tem mulher que diz assim: você precisa pagar, você precisa pagar. Olha, você precisa pagar o cartão, você precisa pagar. Ela não deve nada daquilo. Errado. A dívida é familiar. Casou, a dívida é familiar. Não tem esse negócio de você precisa pagar. É nós precisamos pagar. Mas como é que eu vou pagar, meu bem? O dinheiro não está dando nem para fazer a feira. Bem, senta aqui, nós vamos fazer um planejamento, mas nós vamos achar a solução. Nunca vai achar a solução criticando. Você precisa pagar, você precisa pagar, você precisa pagar. Nunca vai achar a solução. Se acha a solução senta aqui, vamos fazer um planejamento. Quem está entendendo? Entenderam? Quando eu tinha minhas dívidas, eu sentei com a pastora e disse: vamos fazer um planejamento. E fizemos o planejamento e ficamos livres de todas elas. Amém? Casal que pensa junto, enriquece junto. Gustavo Cebatos. Foi esse livro que ele escreveu a respeito da inteligência financeira do casal.
E a gente às vezes tem uma coleção de livros em casa, lê e não bota nada em prática. Não vai para lugar nenhum isso. As coisas funcionam quando elas são colocadas em práticas. Colocou em prática, funciona. Demonstre respeito na conversa. Não corte, ouça, opine depois de ouvir. Ao ouvir, pense no que está ouvindo. Palavras ditas com ira, preste atenção nisso. Porque deve respeitar, o marido deve respeitar a mulher deve respeitar o marido na hora que estiverem dialogando, conversando. Porque palavras ditas com ira não poderão ser apagadas e nada poderão desfazer o efeito que uma palavra com ira é lançada. Entendeu? Pense no que vai falar, porque depois que falou, a palavra não volta atrás mais. Se amaldiçoou, está amaldiçoado. Agora é engrossar os ombros para sofrer as consequências. É simples. Quem está entendendo? Por isso eu digo, muitos casais estão vivendo consequências do que falaram, do que plantaram através das palavras. Conversa marido e mulher, conversa familiar, é conversa que tem que ter muita delicadeza, muita inteligência. Tudo bem que Cã deu lugar, mas a ira de Noé, naquele momento, foi terrível e ele amaldiçoou o seu filho. O que não era para fazer. Errou, errou. Erraram os dois. Mas é porque Cã e Noé errou lá no passado, que eu tenho que também errar, que você tem também que errar. Não, meu irmão. Quem está em Cristo é uma nova. As coisas velhas já passaram. Eu não tenho que estar aqui repetindo os erros de Cã, de Noé e de quem quer que seja. Porque a Bíblia diz que agora nós somos, não seremos, mas nós somos novas criaturas. A igreja está aqui ainda? Amém. Aleluia. Respeito é muito importante. Faça uma lista não do que vai detonar um para o outro. Faça uma lista da solução. Chega assim, meu bem, vamos conversar, porque eu tenho uma solução para aquele problema nosso. Eu tenho uma solução para aquela dívida, eu tenho uma solução para a educação dos nossos filhos, eu tenho uma solução para isso, tenho uma solução para aquilo. Jesus nunca se encontrou com alguém sem ter a solução para elas. A quem Jesus se dirigiu, ele sempre teve a solução. Você entende? Não é uma lista de crítica, mas é uma lista de soluções. Analise toda a solução possível, mesmo que pareça pouco prática, pois no conjunto das ideias surgirá uma solução definitiva. Avalie aquilo que você selecionou como solução, analisando o problema e as soluções. Ambos poderão fazer uma escolha inteligente para encontrar a solução. Escolham as soluções mais aceitáveis. E por fim, ponha as suas decisões em prática. Decidiu pagar aquele dinheiro? Põe em prática. Decidiu melhorar a educação? Decidiu fazer um curso? Decidiu o que foi que decidiu? Nós decidimos que vamos economizar R$500, porque nós vamos dar entrada no nosso veículo. Decidiu isso, não tem que depois ficar reclamando. Mas agora o dinheiro não dá nem para comprar açúcar. Mas não decidiu, não fez um planejamento que vai economizar, então por que fica reclamando? Por que fica murmurando? Decidiu pôr em prática.
Amém? Alguém pode dizer assim: mas isso falando é fácil. Precisa falar para poder ouvir e fazer. Amém? Pensamento é coisa que se fala, vai para o mundo das ideias, vai para a conversação, para depois ir para a prática. Não adianta pensamento aqui, eu estou pensando em resolver aquele problema. Eu estou pensando em resolver aquele problema. Quantos anos tem? 10 anos. E está fazendo o quê? Pensando. Não resolve. Tem que pensar e colocar em prática. Tem que pensar e projetar. Tem que pensar, projetar e executar. Tem que planejar, pensar, executar, fazer e ver o resultado. É assim que funciona. É assim que funciona. Pastor, mas dá trabalho. Claro, ir para o céu dá trabalho. Quer dirá viver a vida aqui. A vida aqui é trabalhosa, amado. A gente que foge da responsabilidade dela. Tem maridos que fogem da responsabilidade da vida de casado. Tem mulher que foge da responsabilidade da vida de casada. A vida aqui é uma vida de responsabilidade. Amém? Conclusão. Sabe por que Deus comunicou o seu plano de salvação à humanidade? Porque Ele ama. E porque Ele ama, Ele se comunica. Essa ideia de quem ama se comunica, ela vem de Deus. Amém? Quem aqui não conhece o plano de salvação? Quem conhece o plano de salvação, diga amém. Diga alto, amém? Sabe por que você conhece o plano de salvação? Porque Deus comunicou. Sabe por que Ele comunicou? Porque Ele ama. Deus não é incomunicável. Não. E Deus também não é sem comunicação. Nesta manhã Ele tem se comunicado conosco. Nesta manhã Ele está se comunicando conosco. Então, se Deus não se comunicasse, se Deus não revelasse a sua vontade, estaríamos todos perdidos. Mas Deus comunicou o plano de salvação. E comunicou esse plano de salvação por amor. Deus é comunicativo, Ele nos ouve. Sim ou não? Deus te ouve? Você ora? Deus te ouve? Também Ele fala. Amém? Ele nos ouve e se expressa. Ele expressa a sua vontade. E isso Ele faz por amor. Quem ama se comunica. Diga comigo, quem ama se comunica. Dê um aplauso a Jesus e se coloque de pé.